Eita, que hoje tem dois jogos interessantíssimos de se acompanhar, hein? Hoje tem entretenimento. Primeiro, um clássico nordestino. E toda rodada tá tendo clássico nordestino, pô. Toda rodada é Fortaleza e Bahia, é Bahia e Sport, é Fortaleza e Sport, é Ceará e Bahia, é Ceará e Fortaleza, é Sport e Vitória, é Ceará e Vitória, enfim. Toda rodada tem um clássico nordestino. Essa é a vantagem de você ter 5 times do Nordeste na Série A. E hoje, mais uma vez, Sport e Ceará. Um jogo importantíssimo, um jogo interessantíssimo. Aí você pensa, você olha para a tabela aqui e você pensa, não, o Sport já está rebaixado. O Sport tem 16 pontos no campeonato. O Sport não luta mais por nada na competição. Só que um clássico nordestino é um clássico nordestino. O Sport está engasgado com o Ceará por conta das Copas do Nordeste recentemente, onde o Ceará eliminou o Sport na última, nas quartas de final, nos pênaltis. E em 2023 perdeu o título para o Ceará, o Sport perdeu o título para o Ceará, de uma maneira inacreditável. De uma maneira que até hoje eu não consigo explicar como o Sport perdeu aquela final. Um jogo que o Sport merecia ganhar de uns 4-5-0. O Ceará tinha Barroca de treinador. O Sport tinha Anderson Moreira, que na época estava bem, que na época estava fazendo um bom trabalho. E o Sport perdeu de uma forma inacreditável, com o Luciano Juba, que hoje é nosso, perdendo o pênalti decisivo na final. Então hoje tem Sport e Ceará, e o Sport vai querer dificultar a vida do Ceará. É um clássico. É igual o Repá ontem, Paysandu e Remo. O Paysandu estava rebaixado, mas queria vencer para poder dificultar a vida do Remo em busca do acesso. Porque não quer ver seu rival na Série A. Isso é óbvio. Aqui é a mesma coisa. Não é um clássico estadual, é um clássico nordestino, só que ao longo dos anos vem se criando uma rivalidade, uma certa rivalidade entre Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória e Bahia. Como se fosse uma rivalidade regional entre essas 5 equipes, né? O Bahia criou essa rivalidade com o Fortaleza pelo rebaixamento de 2021. O Sport criou uma rivalidade com o Ceará pela Copa do Nordeste. O Bahia criou uma rivalidade com o Ceará pela Copa do Nordeste também. Com o Vitória já existia. E por aí vai. E por assim por diante, né? E contra o Sport também já existia pelo fato da disputa para ver quem é o maior do Nordeste, se é o Bahia ou se é o Sport. Então hoje o Sport vai querer dificultar a vida do Ceará. Está na lanterna, virtual rebaixado, não tem mais nada a perder, joga em casa, joga na Ilha do Retiro, mas se eles ganharem, eles vão fazer festa e vão comemorar. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque o Sport pode hoje colocar emoção no campeonato. Emoção, palavra muito forte, vai. Porque o Ceará está 9 pontos na frente do Vitória. Se o Ceará perder hoje, o Vitória pega o Bahia na rodada. Pode perder, não é garantia nenhuma que vai vencer. Acredito que por elenco, talvez o Bahia seja até leve favorito. Porém, é um jogo no Barradão. É um clássico, no Barradão. Então, nunca dá pra você cravar nada. Mas, possa ser que o Vitória perca. Tem uma probabilidade boa do Vitória perder. Fortaleza pega o Vasco, e o Fortaleza pode vencer. Mas também não é garantia nenhuma. Mesmo em casa, a gente vai falar desse jogo aqui também, nesse vídeo. Os dois jogos são hoje, né? O Fortaleza perde feio no X1 pro Vasco. Eu tava fazendo aqui, antes de começar, Fortaleza perde feio, meu amigo. 10-1. Já vou adiantar pra vocês. 10-1 no X1. Então, é o seguinte. Se o Ceará perder, ele não volta pra briga pra não cair. É muito forte. Porém, ele começa a se complicar. Pela tabela. Tabela do Ceará, mais uma vez eu tô mostrando pra vocês aqui. Pra não dizer também que é engenheiro de obra pronta. Pega o Botafogo na próxima rodada. Fluminense fora de casa. Vai pegar também o Fluminense aqui também em casa, né? Porque é um jogo adiado. 2 jogos seguidos, né? Contra o Fluminense. Vai pegar um clássico rei contra o Fortaleza. Que beleza, o Fortaleza é a mesma situação do Bavi. Fortaleza é um clássico, mas está numa situação muito ruim. Eu acho que o Ceará está mais encaixado e é favorito a vencer hoje o clássico rei. Aí pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Difícil também. Mirassol no Maião. Complicado. Aí vem Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, o Ceará, se não vencer hoje, ele tem uma tabela muito complicada, que ele pode fazer aí uns 40-41 e ainda correr risco de ser rebaixado. Porque é complicado você pegar o Fluminense no Maracanã, você pegar o Mirassol no Maião, você pegar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Não é fácil você ganhar esses times. Então, se o Ceará vencer hoje, vai a 37, aí cria-se uma gordura. Aí se o Ceará vencer 2 partidas, já escapa. Sei lá, acha um triunfo aí contra o Fluminense em casa e contra o Internacional em casa, já escapou. Ou então vence o jogo e acha 3 empates em 11 partidas, né? O que é totalmente factível, o que é totalmente plausível. Mas tem que vencer hoje. O Ceará tem que vencer o Sport hoje. Então, é um jogo importantíssimo para o Ceará, pensando em permanência. Se o Ceará vencer, eu acho que a chance de ficar na Série A já aumenta para uns 90%. E o Sport vai querer dificultar ao máximo a vida do Ceará por ser um rival nordestino. Se o Sport vencer, mais uma vez o Sport pode colocar uma pulga atrás da orelha ali ainda no campeonato. Não coloca fogo ainda, mas bota uma pulguinha atrás da orelha. Teve essa chance contra o Atlético Mineiro, né? Se o Sport vence, o Atlético ficaria a 1 ponto, do 4 pontos da zona. Aí ficaria na mira do Vitória, mas não aconteceu.
hoje talvez aconteça. Pelo elenco, o Ceará ainda pode, talvez, entrar na briga, se começar a perder muito gás, e pela tabela que tem também daqui até o final do campeonato. Tudo depende da partida de hoje. O favorito, para mim, é o Ceará, com 55%, 55 a 60%. Eu não coloco tanto por ser um clássico nordestino e por ser na ilha. E pelo Sport estar querendo ir com sangue nos olhos também para dificultar a vida do Ceará. É um amistoso pro Sport, mas é um amistoso que tem mais peso, digamos assim. Pode ser um treinamento para a Série B, por exemplo. Então, bora fazer aqui agora um X1. E, cara, sinceramente, no 1x1 que eu fiz antes de começar o vídeo, deu 10-1. Eu só coloquei o goleiro do Sport, o Gabriel, vencendo do Bruno Ferreira, porque eu acho que o Gabriel, pra mim, é um dos destaques do Sport hoje. Derek Lacerda vem jogando muita bola também, mas Gabriel vem se destacando muito pelas suas defesas no campeonato. Aderlan é um péssimo lateral direito. Quem vai atacar do lado dele vai ser Pedro Henrique, né? Eita porra! Pedro Henrique contra Aderlan. Eu acho que Pedro Henrique vai amassar Aderlan nesse duelo. Do outro lado você tem aqui Galeano contra Luan Cândido, né? Aí já acho que é um duelo mais equilibrado. Acho que o Luan Cândido é um lateral melhor do que Galeano. E do outro lado, quem vai atacar pro lado do Fabiano Souza é o Romarinho, né? E Mateuzinho pro lado de Matheus Bahia. Cara, as laterais do Ceará são fortes, cara. Se o Sport tentar atacar pelos lados do campo, vai ter dificuldade, porque Matheus Bahia tá muito bem no campeonato e Fabiano Souza também tá muito bem no campeonato. Então não vai ser fácil. Ceará tem um ótimo ataque, um ataque que tá muito bem encaixado. Pedro Henrique na esquerda contra Aderlan, vai deitar e rolar. Galeano na direita, também pode fazer uma boa partida, só que vai ter um adversário um pouquinho mais complicado, que é o Luan Cândido. E Pedro Raul aqui centralizado na área. Aí vai jogar contra Rafael Thierry. Olha, Pedro Raul nas costas de Rafael Thierry pode estar certo, viu? Rafael Thierry fez uma péssima partida no último jogo contra o Atlético Mineiro. Péssimo jogo. Não veio bem, não veio no bom momento. Mas eu acho que o Sport tem que tentar atacar, é porque é foda, né, velho? Porque se o Sport atacar pelo meio do campo, tem Richardson, Lourenço e Mugni. Um ótimo meio de campo. Pelas pontas, pela lateral tem Matheus Bahia e Fabiano Souza. O Sport vai ter muita dificuldade para atacar nesse jogo, tá? Mas muita dificuldade. A não ser que Derek Lacerda faça uma ótima partida. Zé Lucas também faça uma ótima partida, que pode acontecer. Derek Lacerda vem jogando bola, Zé Lucas vem jogando bola, mas vai ser complicado. E o Ceará, quando ele olha pro meio de campo do Sport, Pedro Augusto com uma piada. Lucas Lima e Zé Lucas vai. Até pode render alguma coisa. Mas Lucas Lima é um jogador já de idade avançada. Zé Lucas não, Zé Lucas é da base do Sport. É um jogador que tem potencial. Agora, o Ceará tem que explorar o lado direito do Sport. O Ceará tem que explorar o lado de Aderlan. Porque Aderlan é um péssimo lateral direito. Eu assisti, ele tomou o vareio de bola do jogador do Atlético Mineiro, que eu não me recordo quem foi. É o lateral, o ponta esquerda, ponta direita deles lá. Tomou um vareio de bola. O Sport perdeu muito por causa de Aderlan na lateral. Então, cara, é complicado. Então no X1 eu só coloquei Gabriel, mas eu fiquei na dúvida de colocar Zé Lucas para poder meio que dar uma afogada. Ficar 9-2, 8-3, para não ser Lucas Lima também, quem sabe. Para não ser tão lavada. Mas essa é a realidade. O Ceará tá com o time mais encaixado do que o Sport. Muito mais encaixado no campeonato. Então, essa é a provável escalação do Sport. Gabriel, João Silva, Thierry, Aderlan, Luan Cândido, Pedro Augusto, Lucas Lima, Zé Lucas, Mateuzinho, Romarinho e Derek Lacerda. E o Ceará, Bruno Ferreira, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Fabiano Souza, Lourenço, Richardson, Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Só para dar a provável escalação geral aqui, para não restar dúvida, né? Bora pro histórico? Seguinte, cara. Histórico na Ilha do Retiro. Uma coisa que conta a favor do Sport hoje é o histórico na Ilha do Retiro. O Sport só perdeu recentemente pro Ceará uma vez, na Copa do Nordeste de 2021. E foi 4-0 pro Ceará. Cara, eu não lembrava disso, tá? Eu não lembrava que o Sport tinha tomado 4-0 do Ceará em 2021 pela Copa do Nordeste. E outro jogo que o Sport perdeu, sabe quando foi? Foi aqui na temporada de 93, contra o Ceará na Copa do Brasil, onde tomou 1-0 pro Ceará. E foi eliminado, né? Porque não tem outro jogo aqui, né? Provavelmente foi eliminado. Era jogo único, não sei. Acho que era jogo único. O Sport perdeu pro Ceará. E o outro jogo foi só aqui lá na temporada de 69. Vou mostrar pra vocês. Vou até cortar essa parte aí da propaganda, tá, galera? O Sport perdeu pro Ceará em 69 no torneio Norte-Nordeste. Então tá aí. E no histórico, contando em casa e fora recentemente, aí já é mais equilibrado. Aí o Ceará venceu mais. Só que os jogos que o Ceará venceu foram em casa. Foram aqui dentro da Arena Castelão. Fora de casa, o Ceará só tem tomado péia do Sport. Então é isso. Aguardar pra ver o que vai acontecer. Se Daniel Paulista tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Pega o Ceará, que é um adversário nivelado, não tem nada a perder. Tem que ir pra cima. E o outro jogo, pra mim, é um jogo com muito mais tensão. É um jogo com muito mais emoção. Com muito mais emoção e com muito mais tensão para se assistir hoje. Fortaleza e Vasco. Final de Copa do Mundo, final de campeonato, na briga para não cair.
o Fortaleza tem que vencer. E se o Fortaleza ganhar do Vasco, Fortaleza fica a 6 pontos do Vasco com um jogo a menos. Apesar dos jogos a menos ser complicado, né? Os jogos a menos é complicado. E os jogos também que vem pela frente, Cruzeiro e Flamengo, também são complicados. Mas você tem uma luz no fim do túnel. Você respira por aparelhos. E outra, se o Fortaleza vencer o Vasco, o que pode acontecer, não é provável, mas pode acontecer, e o Santos perder ou empatar do Corinthians, você fica a um jogo de sair da zona. Então, Fortaleza pode voltar pra briga essa rodada. Mas pega o Vasco, que é o 11º colocado. E aí, se o Vasco vencer, vai a 36 e praticamente enfia uma pá de cal da luta para não cair. Pro Vasco, né? Praticamente escapa. É muito time que pode escapar, cara. Se o Grêmio vencer um jogo, já vai a 36. Se o Atlético vencer um jogo, já vai a 35. O jogo a menos é contra o Fortaleza, né? Lembrei agora. Atlético e Fortaleza. Dá pro Fortaleza vencer, tá? Se continuar com o Sampaoli, dá pro Fortaleza vencer lá. Olha aí. Pode acontecer. Então, aguardar pra ver. Só que hoje é uma final de Copa do Mundo. Se o Fortaleza vencer, tem emoção de jogo. Se o Fortaleza perder ou empatar, aí já era. Porque vou mostrar aqui agora a tabela do Fortaleza. Próximos jogos é Cruzeiro e Flamengo. Ou seja, não dá nem pra você se iludir. Não dá nem pra você chegar e falar assim, porra, se o Fortaleza vencer hoje tá na briga. Porque vai pegar Cruzeiro e Flamengo. 2 postulantes ao título. Depois pega o Santos na Vila. Clássico Rei, no Castelão. Foda, meu irmão. É foda, meu amigo. Aí bora descontar esses 2 jogos aqui. Vai restar 9 jogos pro Fortaleza fazer 20 pontos. Cara, a espera de um milagre. O resumo do Fortaleza daqui até o final da temporada é essa. A espera de um milagre. Pode acontecer, já vimos tanta coisa no futebol. Já vimos o Fluminense escapar com alta chance de cair lá em 2009. O próprio Fortaleza, lanterna em 2022, foi para Libertadores. Então, tudo pode acontecer. Porém, no X1, deu 10-1 pro Vasco. E aí eu tenho total certeza. O único jogador que eu coloquei ganhando foi o Lucas Sacha. Lucas Sacha ganhando aqui do Hugo Moura. E só, meu amigo. Ainda foi bonzinho, tá? Porque eu não sei se o Lucas Sacha ganha de Hugo Moura, não. Ainda foi bonzinho. Era pra ser 11-0, mas eu quis dar esse desconto aí. Eu quis colocar um 10-1. Andrés Gomes vai atacar pro lado aqui de Gaston Ávila, né? Andrés Gomes é um baita jogador. Nuno Moreira vai atacar pro lado de Mancuso. Mancuso é um lateral bonzinho, mas Nuno Moreira destrói, pô. Então, as laterais do campo, o meio de campo também, o Fortaleza leva de vantagem de tudo, pô. Olha o meio de campo do Vasco. Coutinho, pô. Barros, que vem fazendo bons jogos também. O Vasco amassa em todas as regiões do campo. Ryan contra Davidson. Ryan sem dúvida nenhuma. Ryan nessa zaga do Fortaleza aqui vai deitar e rolar, pô. Então, a chance do Fortaleza vencer pelo elenco é curta. Mas tem todo o contexto. Pra eles é uma final de Copa do Mundo. Eles vão dar a vida em campo. Vão querer vencer. Estão jogando em casa. Vão querer vencer. Vão dar a vida em campo. Então, por isso que eu acho que não tá definido, não. Agora, o Vasco deita e rola em questão de elenco em cima do Fortaleza. Aí acompanha pra ver. O Fortaleza deve ir mais pra cima por causa da necessidade de vencer. Mas o Vasco também gosta de ter a bola. Aí vai ser interessante. Será que o Vasco vai conseguir manter a posse de bola e vai conseguir jogar no seu estilo? Ou vai ficar mais retraído? Porque a defesa do Vasco não é boa não, tá? O Vasco tem problemas defensivos graves. Com a bola, o Vasco joga bem. Agora, sem a bola, já é outra história. Então, se o Fortaleza tiver a bola, talvez tenha chance de achar um gol ali contra o Vasco e segurar o resultado. Só que com a bola, o Vasco também é melhor. Então, o Fortaleza não pode se retrair muito também. Bora ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Mas o Fortaleza, eu acho que naturalmente, pelo menos ali nos primeiros 15 minutos, pela necessidade por estar jogando em casa, deve ir mais pra cima do Vasco. Se Diniz ficar retraído e sair no contra-ataque, ele pode levar vantagem. Aí, bora ver. Estatísticas aqui. Total. Nos jogos totais, né? A última vez que o Vasco venceu o Fortaleza, esse ano, 3-0 em São Januário, Fortaleza venceu ano passado dentro do Castelão, 3-0. Também 3-0, né? E vem sido um duelo muito equilibrado, como vocês podem ver aqui. Vasco venceu, aqui o Fortaleza venceu, aqui o Vasco venceu, aqui 2 empates. Só que bora pro histórico agora dentro do Castelão. Mesmo sendo dentro do Castelão, o Vasco venceu alguns jogos, tá? Mas a última vez que o Vasco venceu foi em 2003. Faz uns 20 anos. E também no Brasileirão de 84. Agora, o Vasco e Fortaleza nunca acostumaram a se enfrentar tanto. Então a gente tem que pegar de 2019 pra cá, quando esse duelo aconteceu mais, dentro do Castelão. E o Vasco não venceu no Castelão de lá pra cá. Só deu Fortaleza ou empate. Se a gente pegar aqui agora, no histórico geral, de 2019 pra cá, o Fortaleza venceu 3 vezes só o Vasco. Só venceu 3, as 3 no Castelão. O resto o Vasco levou vantagem em jogando em São Januário. E no Castelão também, não é que o Fortaleza ganhou tudo. Tem 3 empates na conta aí. Ou seja, o histórico é equilibrado, eu diria que é até um pouco favorável pro Vasco contra o Fortaleza. Porque o Fortaleza só venceu
aqui no total 3 jogos, todos no Castelão. Ainda bem que eu joguei no Castelão, hein? Se fosse São Januário, o Vasco ganharia. Aí eu teria certeza. Eu chegaria aqui e falava, o Vasco é favorito com 65%. Como eu joguei no Castelão e tem essa questão do Fortaleza precisar vencer, aí eu já não sei. Enfim, né? Hoje vai ter pós-jogo duplo. Vou falar dos 2 jogos depois aqui, umas 10 horas, né? O primeiro jogo é aqui às 7h30, não. O primeiro jogo é 8, aí o outro é 28h30. Vixe, vai acabar tarde, né? Ainda assim eu vou fazer um pós-jogo aqui porque é interessante. 2 jogos interessantes. Então é isso, tá? Fique atento, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E bora aguardar pra ver o que vai acontecer hoje, tá? Fui!